Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando aqui o podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. Hoje a pauta é muito importante, a gente está diante de uma autoridade da área da saúde. Nós estamos recebendo aqui o presidente do Simers, corretamente falando, Dr. Marcos Rovinski. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo à Vacaria. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos assistindo, a ti também, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade, eu estou à tua disposição. Que bom. Doutor, eu tenho que começar realmente fazendo uma pergunta, que talvez seja até um pouco clichê para o senhor, mas eu fiquei impressionado com a sua presença aqui no município de Vacaria, doutor, porque o Simers, ele tem aproximadamente, ou mais, de 16 mil médicos no Rio Grande do Sul. Aqui em Vacaria, até onde a gente tem a informação, são 130 médicos cadastrados. Como que o senhor está aqui em Vacaria, doutor? Bom, eu te agradeço pela pergunta até e dar a oportunidade de a gente apresentar o Sindicato Médico para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, ele tem 93 anos de existência e hoje é o maior sindicato médico da América Latina. Nós estamos com 16.286 sócios nesse momento. E estamos em pleno crescimento, né? Porque nós temos a ideia de representar, proteger, defender o médico e oferecer ao médico soluções para facilitar a vida dele, com contabilidade, o nosso departamento jurídico e outras soluções. E o Sindicato Médico cresceu exatamente porque, neste momento, nós estamos ampliando a nossa atividade para todo o Estado. O Sindicato Médico do Sul não é só de Porto Alegre, ele é do Rio Grande do Sul. Então, nos últimos anos, nós temos implementado essa política de capilarizar a nossa atividade. Nós temos hoje 4 diretores em 4 segmentos do Estado do Rio Grande do Sul, na região Norte, Nordeste, que é essa região, região Centro, região Sul e região da Fronteira, além de Porto Alegre e região metropolitana. Então nós temos aí 4 diretores para o interior. A nossa diretora responsável por essa região é a doutora Sabine Chedid, que é de Passo Fundo, mas ela viaja por toda a região. E nós temos 36 delegados. Aqui em Vacaria, o nosso delegado Dr. Flávio Guazelli, né? E que representa muito bem os médicos de Vacaria e representa muito bem o sindicato em Vacaria. E é um excelente pediatra, viu, doutor? Me permite um parênteses aqui, mas a gente tem que registrar aqui que é um médico muito querido pela nossa sociedade, doutor. E agora está com mais 2 filhas médicas fazendo formação e que certamente vão engrandecer ainda mais a medicina de Vacaria. Mas, então, nós, a partir dessa política que nós implementamos a partir de 2019, mas mais agudamente a partir da nossa gestão, que começou em 2022, nós incrementamos a nossa presença no interior. Nós temos uma direção, um diretor especificamente para o interior do Estado, que é o Dr. Luiz Alberto Grossi, e o nosso vice-presidente, o Dr. Fernando Huberti, ele é do interior, ele é de Santa Maria, morou em Alegrete até pouco tempo, ou seja, ele tem toda a vivência de interior do Estado. E nós temos 130 médicos aqui, nós temos 244 médicos em toda a região, nessa região próxima de Vacaria, e esses médicos são extremamente importantes para nós, porque fazem parte de um grupo, né, que deve ser representado. E nós temos a pretensão de representá-los nas suas demandas sindicais, trabalhistas e defendendo, protegendo e oferecendo a eles as mesmas soluções de Porto Alegre. Então, nós estamos aqui porque neste momento, o Sindicato Médico está entrando em todo o interior, está trazendo o Sindicato Médico para o interior e trazendo os médicos do interior para dentro do Sindicato Médico. Esse é o nosso objetivo, por isso estamos aqui. Doutor, aproveitando toda a sua, né, representatividade, eu faço um lado assim, da sociedade do ponto de vista de, muitas vezes, o médico ser institucionalmente visto como o responsável por toda a saúde, né? E, de certa maneira, eu queria saber como que o senhor visualiza essa questão de levar para a comunidade, como que a gente pode criar um entendimento
que a saúde não é só responsabilidade do médico, doutor. Bom, é muito bom que tu estejas abordando isso, porque nós somos vistos como nós somos, na verdade, a ponta de lança do sistema. É o médico que está ali no posto de saúde, enfrentando todas as dificuldades próprias do sistema de saúde, né? E que está ali na frente do usuário, na frente do paciente, na frente daquela família, que muitas vezes, por deficiência do sistema, o médico não consegue atender de maneira adequada e fica sendo visto e, às vezes, agredido por ser o suposto responsável pelas dificuldades do sistema. A ponta da lança, doutor. Nós somos a ponta de lança do sistema. Então é importante que a comunidade entenda que o sistema de saúde é um sistema que depende de recurso, de gestão adequada e de pessoas que fazem parte desse sistema. Nós temos ali o médico, nós temos que ter o atendente, temos que ter o enfermeiro, temos que ter o fisioterapeuta, temos que ter o nutricionista, tudo faz parte do sistema, né? E temos que ter um sistema azeitado para que funcione bem. E o médico é a ponta de lança do sistema, mas tem que ter toda essa entourage em volta para que possa funcionar adequadamente como um sistema. O médico sozinho pode ajudar, mas não resolve tudo. Bom, usando essa primeira perspectiva, eu avanço para uma segunda, que eu não sei se a palavra correta é essa, mas eu gostaria de saber como que o senhor enxerga a dedicação. Eu falo dedicação porque eu acho que para mim é isso, né? É um esforço que o médico tem que fazer para enfrentar os desafios relacionados à questão de cuidar, proporcionar essa parte, né, dentro do sistema de saúde em áreas mais remotas, como que é o nosso caso aqui. A gente está distante de um grande centro, né, que não possuem os equipamentos mais avançados. Vamos falar aí de uma hemodinâmica, vamos falar de uma ressonância de 3 Teslas, de equipamentos aí que tem realmente uma necessidade para que eles cheguem até a população grande de recursos e outros, né, e outras situações. Além da questão da própria remuneração desses médicos, como que o senhor vê essa questão da dedicação? Pô, o médico está aqui, ele tá, aquele 130 perto dos 16 mil, eles estão carregando um piano pesado, doutor. A gente pode dizer isso? O senhor concorda com essa minha pergunta? Olha, eu acho que Vacaria tem uma medicina que pode se dizer de ponta. São médicos excelentes, tem muito recurso. Evidentemente que existem algumas situações que são específicas e são muito especializadas, que não tem como colocar em todos os municípios do estado. Nós temos 497 municípios. Não tem como colocar uma hemodinâmica em cada município. Não tem como colocar alguns hemodiálise em cada município. Tem que haver centros mais especializados, mas tem que haver recurso nos centros mais distantes. O problema, muitas vezes, assim, é de gestão, né? Nós temos dificuldade. Vacaria não é bem um exemplo de um local que tenha deficiências grandes. A gente sabe que tem municípios pequenos que estão numa situação muito mais difícil, né? Exato. Na verdade, assim, existem problemas de gestão de recursos do sistema, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. Tá? Muitas vezes querem que o médico esteja em locais onde não tem um hospital, não tem laboratório, não tem pronto atendimento, o pronto atendimento é só um médico e um auxiliar, não tem recurso nenhum, não tem nada que possa dar suporte para a atividade dele. Além disso, não tem um contrato de trabalho adequado. São locais pobres onde não há recurso para pagar o médico. Então, assim, não tem condição, não tem contrato, não tem segurança no contrato de trabalho. Não tem como o médico ficar, porque, entende? É uma cidade que não tem condição de trabalho, não tem recurso, não tem contrato, não tem condição de mantê-lo no trabalho, o médico não fica nesses locais. Então, o que nós propomos, até já vou para uma solução, nós, do Sindicato Médico e da Federação Médica Brasileira, nós somos 31 sindicatos no Brasil,
que fazem parte da federação, o Simers é o maior, nós propomos que haja um plano de carreira de Estado, né? Possivelmente com financiamento tripartite, município, Estado e União, para que coloque um médico com condição de trabalho nas pequenas localidades, onde ele tenha um plano de carreira à semelhança das carreiras jurídicas, onde ele vá para lá com segurança, com remuneração adequada, com condição de trabalho, com contrato estável de seguro, para que ele saiba que ele vai ter tranquilidade para trabalhar e condição para trabalhar e vai atender aquela comunidade. E que ele possa progredir, né, à semelhança das carreiras jurídicas para cidades maiores e quando tiver condição de ter um outro médico para colocar naquele local. Então, um plano de carreira para que essas pequenas localidades tenham condição de ter atendimento médico e com investimento sério na área da saúde, né? Porque hoje o que nós temos, assim, vou dar um exemplo, o financiamento do SUS não tem reajuste há 20 anos. Não tem como. Quer dizer, o incremento da tecnologia na saúde é vertiginoso. Quer dizer, há pouco tempo atrás, vou dar um exemplo, eu me formei, tá certo, já no século passado, mas o primeiro aparelho, até nós estamos conversando ontem. O primeiro aparelho de ecografia, de ultrassonografia em Porto Alegre chegou em 1977, na Santa Casa, o Dr. Maia, com quem tu trabalhaste. Dr. Maia, né? Exatamente. Então, vê bem, o primeiro ecógrafo. Hoje, a ecografia já é quase obsoleta, hoje faz parte do dia a dia, tem para fazer à beira do leito, mas hoje nós temos, depois disso veio a tomografia computadorizada, a ressonância nuclear magnética, hoje nós temos o PET scan, isso tudo isso incluiu dentro da tecnologia da saúde, mas isso são equipamentos extremamente caros. Hoje um tomógrafo computadorizado está $1 milhão. Né? Então, e isso tem que ser pago pelo sistema. E o financiamento à saúde não cresceu da mesma forma. Então, sem recurso para colocar, para dar condição de trabalho, e sem um plano de carreira, com contratos estáveis, remuneração adequada e condição de trabalho para o médico não fica nas cidades pequenas. Né? Aqui, Vacaria não é o caso. Vacaria tem um serviço de excelência, tem um hospital que funciona muito bem, estruturado, com UTI, médicos excelentes. É um local de ponta. Né? E eu acho que não dá para enquadrar da mesma forma como outras cidades próprio estado, do interior do estado do Rio Grande do Sul, que não tem recurso nenhum. A gente faz uma escadinha conectada à própria questão da população, né, doutor? Quanto menor a população, maior é a dificuldade. Aqui em Vacaria, a gente está numa região que é dos Campos de Cima da Serra, onde a gente tem são 10 municípios que usam o Hospital Nossa Senhora da Oliveira como referência, né? Por isso que até a gente tem os 130 médicos aqui, porque eles estão dando apoio a toda essa região, né? Que ela como tem que ser. Muito próxima dos 300 mil habitantes aqui, para a gente conseguir. Mas, Lucas, não teria como ter um hospital desse em cada cidade da região. Então, Vacaria é um centro regional, então tem que ser tratado dessa forma. Né? Evidentemente, tem que haver unidades básicas de saúde nas outras cidades, mas unidade básica de saúde significa condição de trabalho, médico. A sua fala em relação ao plano que o senhor colocou aí do Simers, ele é um plano que vai nessa linha, de justamente criar um plano que venha a fazer com que aquele médico do interior seja remunerado, né, esteja em condições proporcionais, mesmo que tenha uma população menor, para levar o acesso, pelo menos de trazer o paciente no atendimento emergencial até uma cidade satélite, né? Exato, mas eu te digo assim, a remuneração é uma das coisas, porque tu podes pagar o que tu quiseres para um médico. Se ele não tiver condição de trabalho, ele não vai. Se não tiver enfermeira do lado, se não tiver um equipamento mínimo ali para fazer esse... laboratório, né? Tem que ter medicamentos à disposição, né? Tem que ter infraestrutura para que ele possa trabalhar. Não é só remuneração. Remuneração é importante, um ponto. Condição de trabalho também, né? E segurança no contrato. O contrato de trabalho, porque é muito comum, né, em pequenas cidades, o prefeito de um determinado partido resolve
botar um médico, promete mundos e fundos, o médico se desloca, vai com toda a família para lá, recebe no primeiro mês, no segundo mês recebe, no terceiro mês... O médico que está trabalhando em prol da saúde, ele precisa, ao mesmo tempo, fazer, no caso, a saúde acontecer e, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar da retaguarda dele. Porque ele acaba se tornando até uma pessoa que, por avançar do ponto de vista de buscar um recurso para o paciente, ele acaba se desguarnecendo, né, doutora? E ontem, inclusive, aqui em Vacaria, lá no Hotel São Bernardo, a gente teve um evento, né, proporcionado pelos Simers, indo por duas linhas, né? Uma vertical mais na parte jurídica, né? Que teve uma discussão ampla lá. Isso. E também a parte econômica, né? Que tem dois alicerces que nem o médico vive sem, né? Ninguém vive sem recurso econômico, né? E temos que lembrar que o curso de medicina é o curso mais longo, é o curso mais caro e que tem uma responsabilidade com a vida humana. Isso tem que ser avaliado no momento da remuneração, né? Com certeza. Doutor, uma grande complexidade, grande responsabilidade. Então, doutor, eu preciso fazer uma pergunta, porque aqui em Vacaria, muitas pessoas, a gente já vem da questão de falando do médico, a gente falou então desses pontos relacionados à questão do interior, mas eu preciso lhe perguntar em relação à nossa comunidade aqui de Vacaria. A gente tem muitas pessoas que são dependentes do plano de saúde do Estado, do IP. E pensando em todas essas pessoas, nesses professores, nesses policiais, enfim, todas as pessoas que estão aí, doutor, fala um pouquinho para nós do momento que está vivendo o IP hoje. Bom, o IP Saúde, ele é um sistema de saúde, não é um plano de saúde, é um sistema de saúde à semelhança do Sistema Único de Saúde, à semelhança do SUS. O IP Saúde é um sistema, não é um plano de saúde, não está regulado pela Agência Nacional de Saúde, pela ANS. É um sistema que atende praticamente 10% da população gaúcha. É mais de 1 milhão de usuários que dependem do IP Saúde. E existe um sistema de credenciamento. Os médicos que atendem o IP Saúde são credenciados, eles não são empregados do IP. Eles são credenciados para atender os pacientes do IP, os usuários do IP. Bom, e eles são remunerados pelo seu trabalho. O que aconteceu nos últimos tempos? Desde 2011 que não há reajuste da tabela do IP, a tabela de pagamentos do IP. Não existia reajuste. E a tabela do IP em 2011 foi reajustada com base numa classificação de honorários médicos, ainda numa tabela de 1997. Ou seja, é uma remuneração extremamente defasada, né? E vou te dar um exemplo. Uma visita hospitalar até o ano passado, um médico, vocês aqui passaram, como todo mundo passou, pela pandemia do Covid. Um paciente que tinha Covid, vocês lembram quanta gente morreu, quanta gente ficou entubada numa UTI, saiu sequelada, com escaras. O médico que atendia aquele paciente na UTI, então ele ia ter que se paramentar para poder entrar, para se proteger, examinava aquele paciente, se expunha a risco, expunha a sua família a risco, ele levava a doença para a família, ele examinava o paciente, prescrevia o paciente, olhava os exames, solicitava exames, falava com a família, ele recebia R$25 por dia para atender esse paciente. É justo isso? É uma remuneração justa? Não, né? R$25. Tu ir para um hospital, no caso do hospital onde eu trabalho, Ernesto Ornelis, tu vai com o teu automóvel, deixa o carro no estacionamento, paga o estacionamento, vai atender o paciente, sai de lá e vai receber R$25 bruto, que dá, com os descontos dá R$18, 3, 4 meses depois, e tu paga R$30 para tirar o teu carro do estacionamento. Isso não é uma remuneração justa. Isso é uma remuneração vil. Um parto pelo IP Saúde, que o
o obstetra é responsável por aquela vida, pela vida da mãe, pela vida da criança, pelo momento, fica 5, 6 horas esperando aquele parto, ou faz a cesariana, é responsável por todo aquele procedimento cirúrgico. Ele recebia R$ 336,01 por todo aquele trabalho. R$ 336, o que dava um valor de 270 líquido, tá? Porque tem o imposto de renda. Não é justo. Então, isso fez com que houvesse uma mobilização grande. E nós tentamos, as 3 entidades, o CIMERS, a AMRIGS e o CREMERS, em conjunto, fomos inúmeras vezes falar com os presidentes do IP Saúde para tentar um reajuste nessa tabela. Chegou um momento limite em que ou o médico, alguns cometiam uma ação de fazer um complemento na cobrança, o que também não é correto, não é justo, ou deixavam de atender os pacientes. Em suma, o que aconteceu? Os médicos resolveram, nós fomos pressionados pela categoria para fazer um movimento no sentido de que, olha, vamos parar de atender se não houver um reajuste. E isso levou a uma reestruturação dos planos de saúde, do IP Saúde, a partir de uma iniciativa do governo do Estado. Deste governo do Estado? Desse governo. Tá. O que aconteceu de verdade? Houve reajuste? Bom, nós temos milhares de códigos de procedimentos hospitalares. Desses milhares de códigos, foram elencados 95 códigos só, dos mais defasados e dos mais prevalentes, para que houvesse um reajuste desses códigos. Então, o parto, que pagava R$ 336, passou a pagar R$ 1.001. Uma cirurgia, por exemplo, de vesícula, que pagava um valor de 300 e poucos reais. E veja, é importante que saibam que um médico não pode operar sozinho. Ele sempre tem que ter um auxiliar. E o auxiliar recebe 30% do valor do médico principal. Então, se o cara recebia R$ 400, o auxiliar recebia R$ 120. Qual é o médico que vai ficar 3, 4 horas auxiliando o outro para receber 4 meses depois, 5 meses depois, R$ 120, que dá um valor de R$ 90 líquido? Vamos botar o pé no chão. Isso não se sustenta. Então, houve um reajuste desses códigos, não de todos os códigos. Agora, por exemplo, estão sendo reajustados, está sendo estudado um reajuste para os códigos da anestesiologia. O anestesista, dá um exemplo, um anestesista que atende um paciente, que anestesia alguém, que faz uma endoscopia, ele recebe 110 ou 105 reais. Isso é um valor que é injusto, pela complexidade, pela responsabilidade. Então, isso fez com que esse movimento acontecesse. E é importante que a comunidade de usuários do IP entenda que não é uma coisa contra o usuário do IP. Né? Então, assim, nós queremos é que os médicos sejam remunerados à altura da sua complexidade, da sua responsabilidade. O senhor coloca nessa situação agora uma das coisas que até eu tenho como prioridade assim, no nosso dia a dia aqui. Porque a partir do... eu vou usar um ditado, mas uma contramão, só para dizer o significado que eu tenho de extremos. Porque a gente está vivendo um momento político que eu acho que a gente não teve precedentes em relação a isso. Eu lhe confesso que fui estudar um pouquinho de Gandhi. E lá nas frases de Gandhi tem uma que diz assim: dente por dente, olho por olho, dente por dente, e a gente acaba cego e banguela. Né? Então, a partir do que eu quis busquei nesse entendimento? Porque se a gente começa a ver de forma isolada cada ponto, o todo acaba sendo muito negativo. Né? E a pergunta que eu faço para o senhor, a partir do momento que o senhor traz esse cenário que a comunidade, eu acho, do Rio Grande do Sul sabe que o IP está realmente defasado em muitos pontos. Né? E existem esforços, sim. Existem pessoas competentes dentro do IP? Existem. Mas, assim, existem barreiras que precisam ser superadas. Né? E uma das pontas que trazem é a questão seguinte: como que o senhor acredita, doutor,
que podemos fortalecer os laços entre a comunidade médica e a sociedade para que a gente juntos consiga colocar uma flag, um destaque para o governo do estado, que sem a saúde a gente não consegue avançar. Então a gente precisa, na verdade, não fazer que essa luta por reajuste do ponto de vista da saúde seja somente do médico. Porque se a gente levar isso para o paciente, o ponto de vista, a gente vai agir antes do problema, antes da sua cirurgia chegar, antes do senhor dizer que o médico não tem disponibilidade, porque se a gente virar o jogo, a gente tem que entender que não é para cada um do seu jeito. Ou a gente coloca a prioridade, ou a gente vai continuar assim. Eu concordo contigo, eu acho que é importante, é uma luta de todos. Melhorar o sistema de saúde é uma luta de todos. Do médico que trabalha no sistema de saúde e no paciente que precisa do sistema de saúde. E nós, quando começamos o movimento, procuramos a Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, da Associação dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, né? Da Federação, a FESERGS. Conversamos com eles, mostramos, olha, não é contra o funcionário. Vamos juntos nessa luta. No sentido de que o Estado, e aí eu digo amplos, né, assim, o Estado, eu digo União, o Estado do Rio Grande do Sul, o município, entenda que tem que alocar mais recurso para a saúde. Tem que alocar mais recurso e tem que fazer uma gestão para todos, que dê atendimento ao usuário e que remunere adequadamente a quem presta serviço. Porque hoje, por exemplo, o serviço de patologia, tá? Uma lâmina, um exame de Papa Nicolau está pagando 8 ou 10 reais. Um profissional isso não paga o custo da lâmina. Então, acaba assim, ó, a saúde, que é um dever do Estado, é um direito de todos, é um dever do Estado, passa a ser um direito de todos e um dever do médico, e não do Estado. O Estado tem que entender, nós, usuários e médicos, temos que entender que nós temos que chegar no Estado, na União, e dizer, olha, aloquem mais recursos, vamos fazer uma gestão mais adequada para que chegue o recurso lá na ponta, para que o médico seja remunerado e o paciente tenha seu atendimento adequado. Então, isso é uma luta de todos. Não é uma luta contra os... Nós não queremos... Nós queremos o bem, queremos atender adequadamente e que exista um sistema de saúde ainda do Estado. Porque não é uma equação simples de fechar, né? Porque, por um lado, o médico e todo o corpo, né, da saúde precisa, né, desse recurso melhor. O outro lado, naquela ponta, a gente tem aquele professor com um salário miserável. Não tem outra palavra para isso, Por né? isso o Estado tem que colocar mais recurso para que esse paciente tenha... A gente precisa de uma solução unida, porque não adianta a gente querer repassar essa conta para o professor na outra ponta. Mano, então, tu tem toda a razão. O Estado, o gestor, tem que resolver esse problema e nós temos que pressionar, nós, médicos, a sociedade em geral, médicos, né? E pacientes, a sociedade tem que chegar no gestor e dizer assim, olha aqui, ó, tem que resolver. Não é o médico que tem que atender quase de graça e não é o paciente que tem que ficar desassistido. E nem o professor tem que ser. Não, o paciente que eu digo é o professor. O paciente, O paciente é o professor, o paciente é o policial, o paciente é o brigadiano. O usuário não pode ficar sem atendimento. Não pode ser, exatamente. E o médico não tem que atender de graça. A gente está precisando do papel do Estado, sem dúvida alguma, né, doutor? É recurso, tem que aumentar o recurso para isso. Com certeza. Fazer uma gestão adequada. Doutor, já se encaminhando aqui para o nosso finalmente, 2 pontos importantes que eu queria só que o senhor deixasse uma colaboração para nós. Uma das pautas é a questão da proliferação das escolas médicas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso. É uma situação que está nos preocupando muito. Nós temos hoje no Brasil o maior número de faculdades do mundo. Só tinha um país que tinha mais faculdades que o Brasil de medicina, que era a Índia. A Índia tem 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. O Brasil tem 300 milhões de habitantes, não chega a 300 milhões. Não, 230 milhões. E nós tínhamos, a Índia tinha mais de 400 faculdades de medicina, nós temos mais de 400 faculdades de medicina agora.
Nós temos um número de médicos cada vez mais crescente. Nós temos um número de médicos suficiente para a população brasileira. A média hoje é 2,8 médicos por 1.000 habitantes, em média. É lógico, tem uma distribuição geográfica, demográfica, que não é adequada. E isso tem que ser resolvido aí a partir da primeira coisa que nós falamos, por um plano de carreira adequado e condição que dê ao médico uma condição estável de trabalho para que ele possa atender lá no interior da Amazônia ou nas pequenas cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul. Bom, mas nós temos 2,8, que é a proporção mundial. Nós temos agora perto de 295 faculdades de medicina para abrir. Nós vamos ter quase o dobro do que a Índia tem. Os Estados Unidos tem menos faculdade de medicina. A Argentina tem menos faculdade de medicina. A Alemanha tem menos faculdade de medicina. A Inglaterra tem menos faculdade de medicina. Então, e o Brasil está cada vez crescendo mais, como se isso fosse resolver o problema de saúde. Não vai resolver o problema de saúde. Então nós temos que barrar isso, porque, veja, em 1910 ou 1905, nos Estados Unidos, tinha 155 faculdades de medicina. Um médico chamado Abraham Flexner se deu conta de que a condição de ensino era precária e fez uma avaliação dessas 155 faculdades e viu que só 31 tinham condições de funcionar. É o que nós temos que fazer no Brasil. Nós não podemos ficar abrindo faculdade de medicina em locais onde não tem estrutura, onde não vai ter aprendizado adequadamente, onde não tem professor adequado. Porque a medicina se aprende, é quase que iniciática. Nós temos que ter um médico ao lado, um mestre ao lado, ensinando, tem cadeiras básicas, mas a medicina se aprende no dia a dia, com um mestre ao lado, ensinando, e a partir daí tu vai formar um bom médico. Hoje o que nós estamos formando não são bons médicos. Tem algumas faculdades, sim, mas grande parte dessas faculdades que foram criadas a partir do século XX não tem a menor condição de funcionamento. Não funciona. O que nós queremos? Nós queremos mais médicos ou nós queremos maus médicos? Nós queremos bons médicos. Para isso tem que ter uma boa formação. Não é proliferando faculdades. Agora mesmo, ontem à noite nós estávamos lá no Hotel São Bernardo, né? E recebemos uma notícia de que existia uma possibilidade da abertura de mais de 400 vagas pela UBRA em São Jerônimo, Gravataí e mais um em Porto Alegre e Canoas. Essas não tem condição de ter mais esses alunos. Imagina tu botar 400 alunos, botar 20 alunos para fazer um exame para aprender a fazer um exame ginecológico. Isso é justo? Isso não é justo. Tu não aprende a fazer exame ginecológico, não aprende a fazer exame proctológico com 20 pessoas numa sala e um paciente. Isso não é nem moral. Então, o que está acontecendo hoje é que nós temos faculdade de medicina que não tem condição de aprendizado, que não dão boas condições e que vão formar médicos que vão ficar devendo os tubos de dinheiro, porque cada vaga custa 10 a 15 mil reais por mês. Os alunos saem endividados, tendo que trabalhar em qualquer lugar, a qualquer preço, sem ter um aprendizado adequado para atender a população brasileira. Então, veja, nós vamos ter alunos médicos formados precariamente, atendendo a população brasileira para atender uma necessidade, entre aspas, política, de ter mais faculdade de medicina. Não vai ajudar a população brasileira na saúde. Doutor, só para que eu possa, até a título de entendimento da questão, uma das coisas que a gente acabou de falar agora, nos últimos 30 minutos, sobre uma questão de conjuntura. Sim. Não é a questão do médico, não é só o médico, né? É o médico, Sim. É o equipamento, Sim. É a remuneração, é o sistema de saúde em prol de uma coisa. Sim. Quando a gente está vendo essa resposta de assim, estão abrindo 400 vagas, a gente está falando de uma coisa só e não de um todo. É isso, doutor? A gente está falando que só o médico vai resolver todo o problema e não é isso. Esse é o entendimento? Exatamente. Bom, isso é sem dúvida, isso é um detalhe. Nós estamos formando médicos que vão trabalhar onde e em que condição? Que é o problema que já existe instalado agora. Com médicos hoje no sistema. Nós temos mais médicos do que o necessário hoje.
Nós temos a previsão, sem aumentar o número de faculdade de medicina, nem sem aumentar o número de vagas, daqui 10 anos nós vamos ter 1.050.000 médicos no Brasil. É médico... Não, que tipo de médico nós vamos ter? É um número exagerado, tá? Para atender uma população que não cresce na mesma proporção, né? E que não vai ter nenhuma melhora, porque nós vamos ter a qualidade dos médicos não vai ser adequada, pela formação inadequada. E mais, tu vai jogar um médico num lugar sem estrutura. Não está se pensando na estrutura, como tu mesmo colocaste. Que é o problema que a gente tem hoje. Sim. Onde é que tem a condição de atendimento? Tu vai jogar um médico lá no Amazonas, só um médico sozinho, o que ele vai fazer? Tem momentos que ele vai olhar para o paciente e vai fazer uma pagelança. Não precisa ser mas no Rio Grande do Sul. No interior do Rio Grande do Sul tem cidades que... Não, eu digo porque a gente tem um generalizar que o problema parece estar longe. Então, tá aqui e perto. O problema está aqui perto. Exato. Não é longe, né, doutor? Não, mas tu bota... Vamos fazer uma caricatura. Tu bota um cara na selva, sozinho, sem condição, ele vai fazer o quê? Vai rezar. Vai chegar um momento que ele... Olha, preciso levar para um hospital. Qual é o hospital mais próximo? São 12 dias de barco. Entende? Não tem condição. Mágica. Então, não é formando mais médicos que tu vais dar atendimento adequado para a população. É formando bons médicos e dando condição de trabalho. Tá bom. Doutor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem, por favor, para toda a comunidade médica, em especial aqui de Vacaria, em relação ao momento que a gente está vivendo hoje. Olha, eu queria dizer que o Sindicato Médico é um sindicato que, repetindo, protege, defende, representa o médico e oferece ao médico condições que facilitam a vida dele na área jurídica, contábil e na área da previdência, enfim. E que nós queremos estar muito presentes em todo o estado do Rio Grande do Sul, estamos aumentando a nossa presença e que a gente gostaria de que os médicos pudessem ter certeza da presença do sindicato em todo momento. Nós estamos à disposição dos médicos para defendê-los, para protegê-los e, enfim, para estar junto, ao lado do médico, para dar condição para ele trabalhar adequadamente. Uma pergunta, doutor. A população tem algum acesso aos CIMERS? Se ela quiser elogiar o médico, ela consegue? Olha, nós temos Não, eu pergunto isso porque eu acho que a gente tem que se aproximar da comunidade. E eu vou dizer uma coisa, até me permite uma parte, deixa eu fazer um parênteses. Doutor, aqui em Vacaria, a gente tem um pediatra que chama Oswaldo Bortolom, que ele é um médico muito querido por toda a comunidade da cidade. A gente tem... eu lembrei do Oswaldo porque o Oswaldo veio aqui falar com a gente. Mas assim, ó, a gente tem a doutora Cátia, a gente tem assim, ó, uma enormidade. E às vezes, sabe o que eu mais sinto falta, doutor? É que a gente consiga encontrar uma alternativa, uma via, para a gente também agradecer o médico. Sabe por quê? Porque a gente... Eu sempre digo para as pessoas, pedir para o médico disso. É fácil. Mas eu quero ver se está na hora de a gente criar um canal lá, porque tem o canal de reclamação, tem o canal de ouvidoria. Eu falei, tem o canal para agradecer o médico? Olha, tem um canal... Ou a gente vai criar hoje, né? Vamos não. Nós temos um canal de denúncia, sim, tá? Mas nós temos um canal de comunicação. O nosso site está aberto, né, no site do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, né, www.simers.org.br. Lá vocês vão encontrar certamente locais onde vão poder fazer as suas observações ou com os seus comentários. O Instagram também, nosso Instagram do Simers, né? Nós estamos colocando, ontem mesmo, aqui na hora que nós estamos conversando, nós gravamos, eu e o vice-presidente, gravamos sobre a questão da Ubra, né? Já está no Instagram, né? E hoje é instantâneo, né? E então, pelo próprio Instagram, pode elogiar, que a gente não fica bravo, pelo contrário. Deixei meus 2 centavos aí, viu, doutora? Vamos criar um canal, porque a gente tem que agradecer muito. Teve aqui o doutor Pedro Fetti recentemente, doutor Mar Germano, médicos lá, eu digo lá do CRM de 4 dígitos, né? Aqueles de 4 dígitos, qual que é o seu,
doutor? 7.380. O senhor está no time. Dos quatro dígitos do CRM que... Eu estou formado há 48, vai fazer 49 anos esse ano. Os médicos que realmente levaram, né, proporcionaram todo o avanço da saúde no nosso estado. Então, toda vez que eu vejo um médico com 4 dígitos CRM, eu digo, opa, respeita. Vamos respeitar. Esse é do tempo que a medicina era um pouco diferente, né, doutor? E eu queria até, já aproveitando, até eu estou bastante emocionado, porque faleceu ontem, o doutor Renato Rego Failassi, que foi professor de muitos médicos aqui, também eu acho que era dos 3 dígitos, ele estava com 92 anos de idade. 3 dígitos. Ele foi o proprietário do laboratório Failassi, e foi um homem extremamente inteligente, faleceu plenamente lúcido, né? Até um mês atrás eu conversei com ele, fui visitá-lo. Então eu queria aqui deixar nesse momento final aqui minha homenagem à lembrança do Dr. Renato Failassi, que ele, lá onde ele estiver, vá acompanhado pela nossa amizade e esteja ao lado de Deus, né? Com certeza. Está escrito na página, o nosso jornal se chama Diário de Vacaria, sabe, doutor? E na página do Diário de hoje a gente acabou de deixar esse registro feito. Doutor Marcos, muito obrigado. Eu lhe agradeço pelo tempo aqui. Eu que agradeço. Um abraço a todos os espectadores, a todos os ouvintes e, de maneira especial, aos meus colegas médicos daqui. Aí eu posso citar, e citando eles, cito todos, o Dr. Flávio, o Dr. Clever, que foi Schumann, que foi residente no hospital onde eu trabalho e por quem eu tenho uma amizade muito grande, um respeito muito grande pela qualidade, pela capacidade, tanto ele quanto o Flávio, quanto todos os demais, mas citando os dois, cito a todos os outros. Deixo aqui um abraço a todos. Fica difícil a gente citar tantos médicos, verdade, são pessoas que a gente tem um carinho especial. Gente, muito obrigado para você que acompanhou o Diário de Vacaria até esse momento. A gente trouxe um podcast daqueles realmente memoráveis, né? Trazendo aqui o presidente do Simers, está aqui junto com a gente aqui em Vacaria, né? Lembrando, de 16 mil médicos, os 130 ficaram representados com essa presença tão importante para a nossa comunidade. O Diário de Vacaria fica por aqui, até o nosso próximo podcast. Obrigado pela sua presença.